Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Dando continuidade então à nossa playlist da Judith Polgar. A Judith Polgar uma vez foi perguntada quais as partidas favoritas dela, partidas que ela jogou e que seriam as favoritas dela. E ela respondeu então com uma lista de partidas e é disso que trata essa nossa playlist, então as favoritas da Judith Polgar, tá bom? E essa partida então, ela tá jogando aqui de pretas contra o Alexander Chernin. Tá? O Alexander Chernin foi treinador do Fabiano Caruana, tá bom? Ele conduziu o Fabiano Caruana desde quando ele era mestre internacional até o Fabiano Caruana se tornar um jogador de elite. Ele também foi treinador do Jeffrey Chung, que é um jogador americano, grande mestre, fortíssimo, e também conduziu outros jogadores a serem grandes mestres, tá? O Chernin é um grande mestre húngaro, muito forte realmente, e aqui ele está jogando contra a Judith Polgar. Essa partida foi em 1990, tá bom? Vamos dar uma olhada então. O Chernin abriu aqui com C4, abertura inglesa, G6 pela Judith Polgar, D4, cavalo em F6, cavalo C3, bispo G7. Aqui então a gente transpôs para uma Índia do Rei, né? A Índia do Rei quando se joga D4, cavalo F6, C4, né? G6, cavalo C3, bispo G7. Cai na mesma posição, então está transposta, tá bom? Para essa Índia do Rei. E aqui a linha principal das brancas com E4 seguiu, tá? D6, H3, roque, cavalo F3 e aqui E5, né? Esse lance é muito importante de ser jogado na Índia do Rei, senão realmente, eu vou voltar aqui, né? Senão realmente as pretas começam a ficar muito esmagadas, né? Aliás, é uma grande dificuldade das pessoas que estão começando a jogar Índia do Rei, em geral elas acabam ficando muito esmagadas, né? Então é interessante a gente ver essa partida porque a Judith Polgar nos mostra realmente como jogar de pretas uma Índia do Rei, tá bom? E5 é um lance importantíssimo, parando aqui esse peão de 4 para ele não poder avançar. Aí você fala aqui, mas está entregando um peão, né? As brancas têm dois ataques aqui em E5 e a gente só tem uma defesa, né? A Judith Polgar só tem uma defesa. Não é nenhum problema, tá bom? Se, por exemplo, o peão toma em E5, peão toma em E5, a dama toma D8, torre toma D8 e cavalo toma E5, parece que as brancas ganharam um peão, mas na verdade não, as pretas têm o recurso aqui de tomar em E4, cavalo toma em E4, abrindo um descoberto então para o cavalo, e depois de cavalo toma em E4, bispo toma em E5, e a gente tem um equilíbrio material aqui na posição, tá? As pretas não perderam nenhum peão, tá igual a quantidade. E, além de tudo, as brancas têm um desenvolvimento um pouco atrasado aqui com o rei no centro, esse bispo não desenvolvido, tá bom? Então, por isso que E5 é um excelente lance e ele deve ser jogado nessa posição da Índia do Rei, tá bom? A partida seguiu com D5, essa que é a ideia das brancas. As brancas na Índia do Rei, elas devem tentar aí realmente um ataque aqui na ala da dama e tudo mais. Vão seguir de diversas formas. E as pretas, em geral, jogam com o cavalo aqui em E8 e vão jogar F5, né? As pretas têm que jogar F5 na Índia do Rei. Aqui a Judith Polgar seguiu com o cavalo em A6, essa linha é muito interessante da Judith Polgar. Esse cavalo, claro, não vai ficar aqui no canto, ele vai querer vir para C5 mais tarde. E por que ele não veio para D7 para depois vir para C5? A Judith Polgar quer deixar a casa D7 livre para que esse bispo possa atuar e ajudar no rompimento com F5. Interessante essa linha da Judith Polgar, uma linha bem agressiva realmente. Pode parecer um paradoxo jogar cavalo A6 e dizer que é um lance bem agressivo, e na verdade mas é porque esse cavalo, isso pode parecer um paradoxo porque em geral os cavalos nos cantos não são muito bons, mas eles podem ser jogados no canto se for de forma temporária, tá bom? A partida seguiu aqui com o bispo em E3, então desenvolvendo e também segurando aqui um pouco a casa C5. Cavalo em H5, olha que bonito, né? A Judith Polgar está com os dois cavalos então no canto, a gente aprende que não se deve pôr os cavalos nos cantos, mas se for transitório, tudo bem, né? Esse cavalo quer vir para C5, esse cavalo quer vir para F4, tá? Outra ideia de cavalo H5 é liberar então o peão, como eu falei, na Índia do Rei as pretas têm que jogar o lance F5, tá bom, gente? Então a Judith Polgar já quer começar um ataque aí na ala do rei, principalmente porque esse rei aqui ainda não rocou e isso vai se tornar um problema. Cavalo em H2 foi jogado, dama em E8, esse lance é sensacional da Judith Polgar, ela quer jogar F5 e essa dama também vai ficar de olho aqui em G6 e a gente vai ver por que esse lance é tão importante daqui a pouco. Dama E8, com ideias bem profundas aí. Bispo em E2 atacando o cavalo e agora sim F5 foi jogado. E toma em F5 e aí você fala o seguinte, já sei, agora vai tomar de bispo ou vai tomar de torre e tudo bem, né? Na verdade não, a Judith Polgar vai para um lance mais ativo aqui, ela é realmente uma jogadora de grande ataque
e ela vai para o lance cavalo F4. Ela entregou o peão então de F5 em troca de um desenvolvimento mais rápido, aproveitando que esse rei ainda está no centro, já está ameaçando o cavalo tomar em G2 com cheque. E o Chernin então continuou aqui com o bispo toma em F4, E toma em F4, F toma em G6, e agora a gente entende o porquê do lance dama E8. Essa dama está defendendo então aqui em G6, ela já estava preparando aquele sacrifício de peão e essa sequência já estava na cabeça da Judith Polgar. Dama toma em G6 então, e essa posição é muito incômoda para as brancas, né? Porque o rei ainda está no centro, o peão de G2 está atacado, as brancas não podem, por exemplo, dar roque, simplesmente aqui a Judith Polgar continuaria com bispo toma em H3, olha só, aproveitando aqui que esse peão de G2 está cravado, né? Ele não pode capturar H3, porque o rei está na mesma coluna aqui da dama, né? Então bispo toma H3 seria um lance muito forte aqui, e a Judith Polgar ficaria melhor nessa posição. Então depois de dama toma em G6, as brancas têm que achar algum jeito de defender o peão de G2, né? Por exemplo, se jogar aqui bispo em F3, uma posição complicada, né? Para as pretas, para as brancas, a Judith Polgar ficaria muito bem aqui, poderia continuar, por exemplo, aqui com bispo toma em C3, e depois de B toma em C3, cavalo C5, seria uma posição realmente muito gostosa aqui de jogar com as pretas, né? A Judith Polgar ficaria muito bem nessa posição, tá bom? Então depois de dama toma em G6 é difícil de achar um lance para as brancas, e o Chernin continuou com rei F1, então é uma maneira de defender em G2. Cavalo C5 foi jogado, torre C1, bispo F5, então desenvolvendo aí a sua última peça menor que precisava desenvolver. Cavalo em F3, então finalmente o Chernin conseguiu também tirar o cavalo dele do canto e está querendo vir para H4, né? Dando um duplo aqui na dama e no bispo e se livrar aí do par de bispos da Judith Polgar. Mas é claro que a Judith Polgar não vai permitir. Bispo F6 então, esse bispo F6 tem vários objetivos, assim como todo lance de grande mestre, eles procuram fazer com que um lance atenda a vários objetivos. Alguns deles a gente consegue ver aqui, um deles é segurar H4, para o cavalo não vir, e outro é liberar aqui a coluna G, para que o rei possa vir para H8 e a torre jogar em G8. E aqui essa coluna G vai realmente sofrer um grande ataque, tá bom? Então, bispo G7 tirando o bispo da coluna G e liberando o caminho aí para poder dobrar a torre e a dama na coluna G depois que o rei vier para H8, tá bom? Então já cumpriu dois objetivos aí que a gente conseguiu enxergar. A partida seguiu então com rei G1, e esse lance é interessante, o rei quer vir para H2 para poder defender G2 aqui com a torre em G1, tá bom? Rei H8 foi jogado, então dando espaço aqui para a torre poder jogar. Rei H2 também dando espaço para a torre poder defender. Torre G8, torre G1 então defendendo. E aqui dama H6. Esse dama H6 é um excelente lance da Judith Polgar. Fica fazendo uma pressão aqui em H3. Você fala, mas está defendido por G2, né? Tudo bem, mas é um incômodo, né? Possibilidades táticas podem surgir de uma posição como essa mais para frente. É necessário trazer mais peças para o ataque, né? A partida seguiu com bispo F1. Esse bispo então passa a ser uma importante peça defensiva aqui para evitar possibilidades táticas. A partida seguiu então com torre em G7, trazendo mais peças. A Judith Polgar quer dobrar as torres então na coluna G, trazer mais peças para esse ataque. A partida seguiu com B4 atacando o cavalo. Cavalo D7 foi jogado. Eu vou voltar aqui, muita gente pode estar falando, sacrifica o cavalo, deixa ele aqui e vem com a torre e já parte com um ataque, sacrifica tudo e tal. Tem que tomar cuidado, tá, gente, com esse tipo de posição. É claro que a gente quer construir um ataque, é claro que táticas podem acontecer, mas a gente tem que calcular realmente bastante, tá? De forma precisa. Aí, por exemplo, se jogasse aqui a torre direto, simplesmente o peão tomaria cavalo. Aí você fala, agora eu vou sacrificar aqui para eliminar o defensor de H3, por exemplo, torre toma, aí depois de bispo toma, eu vou sacrificar outra torre, e aí depois de torre toma, eu vou tomar aqui com dama H3, rei G1, e aí não tem mais nada, tá bom? Então não seria frutífero um ataque como esse, tá? Tem que calcular direito. Então, depois de B4, a Judith Polgar calculou muito bem, e ela viu que não é hora de partir para um ataque prematuro, dobrando as torres aqui, pensando em sacrifícios, e ela faz o lance mais preciso aqui, simplesmente cavalo D7. Esse cavalo vai poder ir para uma casa mais ativa depois, então pouco a pouco a Judith Polgar vai melhorando aí essa posição. A partida seguiu com bispo D3, e agora sim, agora a Judith Polgar parte para um ataque imediato, ela sente que todas as peças já estão muito bem posicionadas. Se você quiser achar esse lance então da Judith Polgar, se aproveitando do fato de que esse bispo estava tão bem colocado aqui em F1, desviou um pouco aí da atenção
e saiu de perto aqui do monarca, saiu de perto do rei, deixou aí o rei um pouco desguarnecido, né? E a Judith Polgar aproveita disso, e espero que você tenha encontrado esse lance então, e ela segue o ataque de forma muito linda, com torre toma em G2, agora sim, né? Agora ela sente que pode fazer isso, a torre sacrificando a torre então, e aí depois de torre toma em G2, bispo toma em H3, e aqui essa posição é muito incômoda, né? Esse bispo aqui, a qualquer momento ele poderá sair com um cheque descoberto, a torre está atacada, essa torre não tem muitas casas para ir agora, não seria bom tentar salvar a torre, por exemplo, com torre G1, teria checkmate aqui, com bispo F1, abrindo cheque descoberto, o único lance seria cobrir com o cavalo e depois dama toma em H4, seria checkmate, tá bom? Então, é uma posição complicada, depois de bispo toma em H3, não dá para querer salvar essa torre não, né? E a partida seguiu então aqui com cavalo em E5, cavalo em E4. Eu vou voltar, né? Talvez um lance a ser considerado aqui, se alguém uma vez se encontrar numa posição parecida, devolve um pouquinho de material, tira o rei, tá bom? Esse lance talvez segurasse um pouco mais a posição, mas as pretas mesmo assim ficariam muito bem aqui, com bispo toma C3, por exemplo, e depois de torre toma C3, bispo toma G2, rei toma G2, dama G7, dando um cheque e capturando a torre na sequência, com uma posição muito vantajosa para as pretas de qualquer forma, tá bom? Mas depois de bispo toma em H3, então, as brancas jogaram cavalo em E4 aqui, e a partida seguiu então com cavalo em E5, trazendo então mais peças para o ataque, cavalo toma em E5, bispo toma em E5, e agora a Judith Polgar já está ameaçando um cheque descoberto ali, levando a torre. Então, apesar da Judith Polgar estar com uma torre a menos nessa posição, ela está realmente com um ataque muito forte, né? A qualquer momento ela pode querer jogar o bispo em G4, também abrindo um descoberto e capturando a dama. E é muito difícil aqui de se encontrar um lance, né? E aqui o Chernin vai para esse lance cavalo G5. Qual que é a ideia, né, do Chernin? Por que ele jogou esse lance? Aqui esse bispo G4 para atacar a dama, simplesmente rei G1. E aí você não pode capturar a dama aqui em D1, porque cavalo em F7 seria checkmate, tá bom? Então aqui, olha só que posição bacana, né? O rei não teria para onde ir, a torre está dominando aqui a coluna G, e seria um belíssimo de um checkmate. Nem está de olho na dama, está de olho no rei mesmo, né? Então, complicada a posição. Depois de cavalo G5, então, a Judith Polgar tem que tomar cuidado. Ela não pode partir para esse bispo G4, cheque descoberto com ideia de capturar a dama, porque não vai dar certo. Então ela faz o lance mais preciso, simplesmente recuperando agora o material. Bispo toma em G2, cheque descoberto, rei captura agora então, rei toma em G2, dama toma em G5, cheque, rei F3, aí você fala, puxa, que legal, agora a Judith Polgar conseguiu recuperar, ela estava com uma torre a menos, ela sacrificou, ela recuperou e agora ela tem um peão a mais, né? São 2, 4, 6 peões aí contra 5, mas bispos de cores opostas, tudo mais, quem sabe as brancas conseguem empatar, né? A Judith Polgar não vai deixar. Agora ela traz aqui a nossa amiguinha que estava aí esperando para entrar no jogo, estava tentando, esperando há muito tempo aí. Torre então em G8, colocando a dama e a torre na mesma coluna e já preparando o ataque. Rei E2, o rei está assustado, está tentando fugir. E agora a Judith Polgar faz um lance então e o Chernin abandona a partida. Se você quiser encontrar esse lance, é um lance posicional realmente muito bacana. É posicional e tático ao mesmo tempo. E o lance, então, espero que você tenha encontrado. O lance que a Judith Polgar fez foi o lance F3, aqui, cheque. Uma posição realmente muito bonita, né? O rei aqui ele não tem muito para onde correr. As próprias peças ou a dama estão tirando casas aqui desse rei. Se ele jogar, por exemplo, o rei aqui, se recusar a oferta do peão, várias ameaças existem. Pode jogar dama G1, pode jogar torre 8. Esse rei no centro do tabuleiro aí vai perder com certeza, tá? Então depois de F3 cheque, o Chernin abandonou a partida, tá bom? Você fala, mas se o rei capturar aqui o peão, existiria uma sequência também mortal aqui com dama G4 cheque, aí depois de rei E3, bispo F4 cheque, rei D4, rei tentando escapar, dama G7 cheque, rei E4, não dando nenhuma chance para o rei fugir, dama G2 cheque, e aqui o rei seria melhor capturar aqui o bispo, né? Se ele tentar fugir aqui para D4, por exemplo, uma sequência com dama toma F2 cheque, rei C3, bispo E5 cheque, rei B3, dama B2 cheque, rei A4, dama toma E2 cheque, rei B5, A6 seria um lindíssimo, uma lindíssima caçada ao rei aqui com checkmate de peão, né? Então naquela posição, dama G2 cheque seria melhor aqui o rei capturar em F4. Mesmo assim, a partida finalizaria de forma bonita, com dama toma em F2 cheque,
E aqui não dá para o rei vir para E4, simplesmente torre 8 seria checkmate, tá bom? Um bonito checkmate, né? O rei não tem para onde ir. Então nessa posição, depois de dama F2, ainda se daria para tentar dama F3, cobrindo então o cheque, mas depois de torre F8 você fala, mas agora cobre com o bispo, né? E agora o rei está defendido. Na verdade aqui daria para finalizar com torre, toma em F5 cheque, desviando então o rei da defesa da dama, e depois de rei toma em F5, dama toma em F3 cheque, rei G5, dama E3 cheque, e agora cai a torre, e a Judite também estaria ganhando, tá? Então é por isso tudo que depois do lance F3, o Sherlin abandonou a partida, e esse é um dos ataques mais fortes, assim, realmente essa partida acabou aqui no lance 29, né? Existem partidas que acabam em menos lances, mas realmente é um belíssimo ataque contra um jogador de altíssimo nível aqui do Sherlin, mostrando mais uma vez o espírito agressivo e guerreiro aqui da Judite Polgar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, essa partida faz parte aí da playlist da Judite Polgar, espero que vocês tenham gostado da partida. Quero fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer aqui o Daniel Rodrigues de Souza, o Tomás de Aquino Machado e o Adolfo Ferreira da Silva Filho pelas contribuições ao canal, muito obrigado. Quero mandar salve aqui para Jair Antônio da Costa, de Cidade Gaúcha, no Paraná, para o Aurimar Rocha, para a galerinha do xadrez ali de Novo Aripuanã, para o Natan Chumbo, do Clube de Diadema. Quero mandar um salve para o Christopher Fontinelli, para o Hugo Dantas, do Clube de Xadrez Rio Verdense de Goiás. Um salve aqui para o Marcos Vinícius, para o Levi FB, para o João Rocha e para o Jefferson Silva. Beleza, gente? Para todos vocês, um grande abraço. Muito obrigado e até a próxima, gente. Valeu!